eu sou a Júlia Lucy, ele é o economista Frederico Hartmann Souza e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que não tem como a gente ignorar agora, que é a crise dos combustíveis, né? O país está passando por um momento de desabastecimento, nós não estamos nos deslocando mais, as filas nos postos de gasolina, com pessoas inclusive com galão na mão, estão enormes. Os supermercados não têm mais todas as mercadorias, os hospitais estão paralisados, sem remédios, sem suprimentos. Então a gente precisa entender por que a gente chegou nesse ponto. E é por isso que eu convidei aqui o Fred para a gente conversar sobre esse assunto. Fred, modo geral, como é que a gente chegou? Como é que começou essa situação do combustível aqui no Brasil? As causas da atual crise, elas têm origem lá atrás, antes de 2016, quando o preço do combustível praticado pela Petrobras foi congelado com o intuito de controlar a inflação. Né? Vale lembrar que essa medida foi desastrosa. Quem é mais velho e lembra dos planos cruzados lá de 86 sabe que congelamento de preço não resolve a inflação. Então foi uma medida equivocada. Para resolver a inflação, se congelou os preços praticados pela Petrobras. Sim. O problema é que isso gerou uma queda tremenda da receita da Petrobras, comprometimento de capacidade de investimento da empresa, e foi um dos fatores que disseminou e perpetuou essa crise econômica relevante que a gente vivenciou até bem pouco tempo atrás. Certo. Esse foi o principal motivo. A partir de 2016, com a nomeação do Pedro Parente para a presidência da Petrobras, a estatal passou a praticar uma nova política de preços com reajustes diários. Isso para o caixa... Como é que é isso, reajuste diário? Basicamente, a Petrobras ela acompanha agora a variação do preço internacional do petróleo e a variação do dólar. Isso é importante porque, apesar de a Petrobras produzir a maior parte do combustível vendido aqui no Brasil, ela importa combustível. Se o preço praticado pela Petrobras aqui dentro está em desalinhamento com o preço internacional, ou seja, se a Petrobras vende aqui mais barato e compra lá fora mais caro, você está gerando um déficit na empresa e de algum lugar tem que vir esse dinheiro para cobrir esse déficit, que fatalmente seria o orçamento público. O orçamento público não comporta mais esse tipo de política. Então é por isso que houve esse realinhamento da política de preços da Petrobras. Boa parte da gasolina que a gente traz aqui para o Brasil vem de fora também, né, Fred? É importante falar porque o nosso petróleo ele é pesado. Então não compensa a gente trabalhar em cima do nosso petróleo necessariamente, né? Então é por isso que é importante a gente entender que existe uma conexão da produção do combustível no Brasil com o mercado internacional. Exatamente. Né? E a Petrobras, sendo uma empresa que exporta, ela precisa estar alinhada com o preço que é praticado no mercado internacional. Exatamente. Porque, como o Fred disse, quando a empresa ela perde, no caso da Petrobras, né, é uma empresa ainda pública, né, quando a empresa perde receita, ela precisa sanar essa queda de receita de alguma forma. De alguma forma. E quem banca isso é o governo. Sempre quem banca é o governo. E quem banca o governo? Quem banca o governo é a sociedade, somos nós brasileiros. Então não é de graça. Não né? é, Você nunca manter o preço artificial de qualquer graça. produto não é de graça. E a gente acaba penalizando sempre a sociedade, principalmente as pessoas mais pobres, porque a tributação no Brasil ela é totalmente regressiva, o que significa que quem paga mais impostos, proporcionalmente falando, são as pessoas mais pobres. Né? Então, transformar o preço em algo artificial significa penalizar uma parcela da sociedade que são os mais pobres. Mas enfim, a partir de agora, então, 2016, como você disse, os preços da Petrobras elas são regulados baseado no mercado internacional. Exatamente. E a partir de agora... o que aconteceu é que, de fato, houve um aumento no preço do diesel e da gasolina aqui dentro do Brasil e isso diminuiu muito a receita e a margem de ganho dos transportadores, né? Tanto dos caminhoneiros quanto das empresas. Sim. É evidente que a demanda dos caminhoneiros ela é legítima, né? Toda a classe trabalhista no Brasil pode fazer greve, pode reivindicar melhorias, contudo tem que cuidar onde está mirando. O preço do combustível na bomba, o preço final, só 33% depende da Petrobras. Ou seja, a Petrobras ela anunciou uma redução de 10% no preço praticado por ela. Isso por causa da greve. Por causa da greve. Isso na bomba vai se refletir apenas numa redução de 3%. Né? Nossa!
A gente tem que ter bem claro qual que é a cadeia produtiva do petróleo, né, da gasolina. A Petrobras está na parte de refino, né, de extração e de refino. Depois vem as distribuidoras, depois vem os postos de gasolina. O preço na bomba ele é composto da seguinte forma: aproximadamente 1/3 é devido ao custo da Petrobras, 11% é custo e lucro das distribuidoras e dos postos, 12% é o etanol e 45% são impostos. 45% do preço da gasolina pra gente é de imposto, é isso? Do diesel e da gasolina, dos combustíveis de uma maneira geral. Quase metade do preço. Quase metade do preço. É imposto. É imposto. Então não adianta mirar na Petrobras, na política de preços da Petrobras. O que você tem que ver é como reduzir essa carga tributária em cima do combustível e ver quais são os principais tributos que fazem parte. É isso que eu ia te perguntar, Fred. Desses 45% de impostos, qual que é a composição entre impostos federais e estaduais? Cerca de 80% a 85% são impostos estaduais, basicamente o ICMS. Então, novamente, à medida que o governo teve agora, inicialmente, de reduzir o custo da Petrobras, de zerar a alíquota da CID de combustíveis, que é um tributo federal, e do PIS/COFINS, vai refletir muito pouco na bomba. Você teria que atacar a questão do ICMS. E daí a gente passa por uma série de outras questões mais estruturais do nosso país. Desde 1988, com a Constituição Brasileira, a gente tem um problema de federalismo fiscal. Os estados tiveram uma queda de arrecadação muito relevante pós-Constituição de 88. E uma sobrecarga de atribuições também. Uma sobrecarga de atribuições, exatamente. Então, assim, o Estado, a atitude dos estados de tentar serem sanáveis, serem líquidos, serem superavitários, também está correta, né? O problema é que a gente não comporta mais tanta elevação de tributo nesse país. A gente tem que ver muito como que a gente está gastando esse recurso. Exatamente. A eficiência do uso do dinheiro público. A eficiência do uso do dinheiro público. E agora a gente provavelmente vai ter uma resposta agora à tarde, porque o governo está reunido, né, com os representantes do movimento grevista. A gente vai ver qual que vai ser a proposta realmente do governo, aquilo que vai ser acatado, né? Tem muitas discussões assim de diminuir a oneração, o custo em cima, a cobrança em cima dos eixos dos caminhões que estão sem carga. Então a gente, como você disse, a gente percebe que tem muitas forças, né, nesse momento dessa discussão. A gente tem a parte das empresas de distribuição, de mercadorias, aí entra toda a dependência que nós temos, né, desse transporte ferroviário. Rodoviário, que demonstra que o Brasil, a gente tem uma grande dificuldade de pensar lá na frente. Muito. Então, se a gente investisse mais em ferrovias, por exemplo, no próprio transporte também aquático, né, o Brasil tem uma capacidade totalmente desperdiçada, né? A gente poderia escoar boa parte da nossa produção por meio aquático e a gente não utiliza. Então, acaba que nós temos uma dependência tremenda do transporte rodoviário, o que também encarece o nosso custo, né? A mercadoria chega mais cara porque o transporte rodoviário é caro também. Sim. Então, o que a gente percebe é que realmente nós temos uma tendência, né, Fred, assim, de mirar no que é mais imediato e trazer uma resposta artificial para a economia e deixando de lado aquilo que realmente mudaria a nossa estrutura.